No início do nosso anime, conhecemos Alia, uma garota russa que basicamente explode o medidor de popularidade da escola, não apenas por ser incrivelmente linda, mas também porque ela consegue tirar notas máximas em provas, enquanto ao mesmo tempo humilha todo mundo nos esportes. A história começa e vemos Alia caminhando graciosamente pela escola. Nesse exato momento, um estudante do segundo ano super confiante, vamos chamá-lo de Capitão Vergonha, se aproxima, tentando de forma exagerada impressioná-la. Alerta de spoiler, foi o maior erro da vida dele. Alia, na frente de todo o corpo estudantil, o dispensa como um péssimo plot twist de anime. Duro, mas icônico. A partir daquele dia, Alia tinha exatamente 0 amigos, exceto por uma pessoa, Misatika Kyuzi, um estudante do primeiro ano cuja vida social era basicamente anime, anime e mais anime. Como qualquer fã de anime que se preze, Kyu passou a noite anterior inteira maratonando animes até seu cérebro entrar em modo batata total. Naturalmente, isso resulta nele cochilando na aula. Alia, que não tolera preguiçosos, dá um chute firme em sua cadeira para acordá-lo. O pobre Kyu, piscando para afastar o sono, explica que ficou acordado a noite toda discutindo animes com amigos e esqueceu seu livro de química. Isso já era notícia velha nas crônicas de Kyu. Ele move sua carteira para perto de Alia para ter uma vantagem de proximidade ou algo assim. Mas, eventualmente, o monstro do sono ataca novamente. Alia, perdendo toda a paciência, o belisca com sua caneta. Você pensaria que isso escalaria para uma cena de comédia pastelão de anime completa, e de fato acontece, mas o professor impressionado o chama mesmo assim, assumindo que até um preguiçoso certificado como Kyuzi estava pronto para brilhar. Kyuzi, no entanto, não tinha ideia de qual era a pergunta. Por pena, ou talvez porque ela secretamente goste de vê-lo falhar, Alia sutilmente aponta para a resposta. Kyuzi, cheio de confiança, a solta. E como vocês devem ter adivinhado, estava errada. Alia então se levanta calmamente e solta a resposta correta como um plot twist que ninguém esperava. Mais tarde, Kyu a confronta. Por que você me enganou? Alia encolhe os ombros. Eu estava apenas apontando para o número da pergunta. Ah, é? Claro. E eu sou secretamente um alienígena espacial. Nesse momento, Alia murmura algo em russo. Kyu, confuso, pergunta o que ela disse. Ela casualmente o ignora, dizendo que o chamou de estúpido. Mas a verdade é que ela o chamou de fofo. E o maior plot twist é que Kyu entendia russo. Ele sabe exatamente o que ela disse, mas decide não a envergonhar. Depois da aula, Kyu pega seu celular para participar de uma atividade divertida por um prêmio. Alia, sendo a membro responsável do conselho estudantil, argumenta que celulares são estritamente para uso de emergência. Kyu usa sua lógica, dizendo: é uma emergência, faltam apenas 2 horas para ganhar este jogo. Alia tenta confiscar o celular, mas então Kyu avista a carta da deusa da lua Tsukimiki, uma beleza de cabelos prateados por quem ele tem uma queda e se derrete sobre como seus cabelos prateados são lindos. Alia, inexpressiva, devolve o celular e diz em russo: meu cabelo também é prateado, então por que você não gosta de mim? Kyu, chocado como se tivesse acabado de ser atingido pelo Truck-kun, pergunta o que ela disse. Ela o ignora dizendo: eu só te chamei de perdedor. A trama se complica com a introdução de 2 novas vilãs, Yuki e Masha, durante o brioche do almoço. Enquanto isso, Kyu e seus amigos estavam almoçando e fofocando sobre como Masha é deslumbrante. Sendo a irmã mais velha de Alia, ela era basicamente Alia, mas com uma elegância extra, e lamentavam que ela rejeitava todos os caras, alegando já ter um namorado. Kyu, sempre o gênio, zomba de seu amigo dizendo: mesmo que ela estivesse solteira, eu não teria a menor chance. Seus amigos responderam: cala a boca, Kyu, pelo menos você senta ao lado da Alia e a chama pelo apelido. Observação: o nome verdadeiro de Alia é Alicia, mas apenas Kyu tem o passe VIP para chamá-la de Alia. A conversa muda para Yuki, que aparentemente rejeita ainda mais garotos que Masha. Ela lança seu sorriso característico para o grupo, mas Kyuzi, sempre alheio, finge não perceber. Logo, Alia e Yuki se juntam ao grupo, deslizando para a mesa do almoço como se nada tivesse acontecido, com aquela energia clássica de garotas descoladas entrando no ambiente. Kyuzi não parecia nada animado com o fato de Yuki ter decidido se sentar ao lado dele, tipo, ah, não. Não. Outra garota invadindo minha zona de desastre pessoal. Enquanto isso, Yuki estava praticamente pulando de alegria, agindo de forma muito familiar com ele, o que imediatamente faz o medidor de ciúmes interno de Alia explodir. Ver outra garota se aconchegar com Kyu visivelmente a incomoda, embora ela seja muito elegante para dizer isso. Yuki então casualmente solta uma bomba. Ela e Kyu são amigos de infância. No ensino médio, ela era a presidente, e ele era o vice-presidente. Kyu só aceitou o papel porque Yuki implorou, pois obviamente ele nunca consegue dizer não a ninguém, mesmo que isso o faça parecer um capacho. Depois do almoço, Yuki vai embora. E Alia simplesmente não conseguiu mais resistir ao ciúme e diz: nunca pensei que um perdedor como você pudesse ter uma amiga. Sua voz escorria elegância sarcástica. Kyu, de alguma forma sobrevivendo ao ataque nuclear verbal, responde: bem, você não conta. Você também é minha amiga. Alia, com o rosto reto como gelo, mas secretamente suave por dentro, murmura: sim, somos amigos. E então se afasta. E sim, ela exibe um sorriso pequeno, mas muito secreto. Em seguida, voltamos à infância de Kyu e vemos uma garota russa de cabelos loiros esperando por ele, e é revelado que a amizade deles era profunda. Graças a ela, ele até aprendeu russo, mas como todas as trágicas histórias de fundo de anime, esses dias já se foram há muito tempo, e Kyu nem se lembra do nome dela. Ainda assim, ele deseja poder vê-la novamente, explicando por que ele de alguma forma entende a insolência russa de Alia no presente. De volta ao presente, Kyu chega cedo à escola, provavelmente pensando:
Hoje serei um humano funcional, e procede a fazer literalmente tudo. Limpar a sala de aula, arrumar as carteiras, até esfregar o chão como um zelador heróico. Nesse momento, Alia chega, calma e graciosa como sempre, perguntando por que ele está fazendo as tarefas do conselho estudantil dela. Kyo murmura: eu só acordei cedo esta manhã, o que, se você perguntar a qualquer um, é uma desculpa esfarrapada. Enquanto ele fazia seu nobre trabalho de zelador, ele percebe que as meias de Alia estavam sujas. Ela casualmente menciona que foram respingadas pelo Truck-kun no caminho pra cá e senta-se pra removê-las. Kyo, que imediatamente se transforma em um tomate com pernas, tentou desviar o olhar como se tivesse acabado de ver um fantasma em sua casa de infância. Alia, sentindo a oportunidade perfeita para uma travessura, decide escalar as coisas e diz: vá pegar uma meia limpa no meu armário e coloque-a pra mim. A alma de Kyo oficialmente deixa seu corpo. Ele hesita pensando: como eu poderia colocar as meias nas pernas dela? Sentindo sua hesitação nessa situação, Alia o provoca, dizendo que se ele não conseguia fazer nenhuma coisa tão pequena, e com suas palavras seu orgulho toma conta. Ele se abaixa, pegando o pé dela, e começa a colocar suas meias. O rosto de Alia entra em choque puro, pois ela estava apenas o provocando. E claro, a mão dele, em um piscar de olhos, toca algo que está muito além do limite, e Alia, com o rosto vermelho e constrangida, desfere um chute rápido direto no rosto dele. Não é totalmente chocante, porque, sejamos sinceros, ele pediu por isso. Mais tarde, Alia continua emburrada pelo resto do dia. Suspeitando que algo está errado, Kyo, pensando, se aproxima dela para se explicar e pedir desculpas por qualquer terrível combinação do destino que aconteceu antes. Alia também pede desculpas por tê-lo chutado tão forte, tentando aliviar o clima. Kyo solta: bem, eu me sinto sortudo. O chute me permitiu ver uma vista maravilhosa. Alia imediatamente percebe o que ele quer dizer e seu rosto fica mais vermelho que um ramen picante. E ela o soca novamente, murmurando uma série de xingamentos em russo antes de sair correndo. Então vemos a versão anime de pega-pega pela escola. Alia correndo como o Flash, e Kyo se debatendo atrás como uma criança confusa por 10 minutos seguidos. Eventualmente, ambos desabam de exaustão. Alia admite que pode ter exagerado, e Kyo oferece sua bebida favorita como pedido de desculpas. Alia, sempre provocadora, pergunta em russo: você quer um gole também? Kyo morre internamente porque compartilhar a bebida seria basicamente um beijo indireto. Seu cérebro gritava sim, mas sua boca estava congelada. Se ele reagisse, ela saberia que ele entende russo. Então, naturalmente, ele finge não ter ideia do que ela está falando, mantendo seu recorde como o maior desastre de protagonista de anime de todos os tempos. Enquanto isso, Alia estava se divertindo horrores provocando Kyo, soltando dicas sobre seus sentimentos por todos os lados, enquanto ele flutuava alegremente em seu pequeno mundo de anime alheio. Mas a realidade? Kyo entende cada palavra que ela diz, mas ele age de acordo? Claro que não. Ele está muito ocupado sendo um desastre ambulante e falante. A cena muda para a sala de suprimentos. Kyo bate timidamente e pergunta se Yuki está lá dentro. Ela aparece cruzando os braços e diz: você não acha que me deve um pedido de desculpas? Você me fez esperar uma eternidade. Kyo a provoca, mas de repente, Alia aparece por trás, tão descolada como sempre, e diz: vocês dois são tão próximos. Ao ouvir a voz dela, o cérebro de Kyo começa a entrar em curto-circuito. Ele nem percebeu que Alia estava ali. Os três agora começam a limpar a sala de suprimentos, mas Kyo passa a maior parte do tempo conversando com Yuki. Vendo isso, Alia fica com ciúmes e murmura em russo: por que você não está prestando atenção em mim? Kyo entra em pânico internamente, mas coloca sua melhor cara de desentendido novamente e diz: não entendo. Internamente, porém, ele está pensando: por que Alia sempre diz coisas tão doces sobre mim em russo? Spoiler, ele ainda não consegue processar o fato de que Alia está basicamente jogando bombas de amor nele. Enquanto Alia continua divagando em russo, o presidente do conselho estudantil, Kanzaki, aparece, convidando a todos para jantar como agradecimento pelo trabalho duro. Kyo imediatamente tenta recusar, dizendo: preciso ir para casa. Mas Yuki, sendo a garota atrevida, o interrompe e diz: quem está esperando por você em casa? É melhor vir conosco. Kanzaki, curioso, pergunta como Yuki sabe tanto sobre Kyo. Ela explica: somos amigos de infância. Kyo geme internamente. Amigo de infância ou não, isso vai ser estranho. No restaurante, o jantar é servido, e Kanzaki elogia Kyo por completar 2 a 3 dias de trabalho em um único dia. Yuki casualmente acrescenta que ele também é bom com papelada, o que, sejamos honestos, é a coisa mais surpreendente que alguém já disse sobre Kyo. Então ela casualmente solta uma bomba. Ela está concorrendo à presidência do conselho estudantil na próxima eleição. Kanzaki brinca que ela não precisa da ajuda dele, pois qualquer um que for contra ela está condenado. Mas então vem a reviravolta. Sua oponente é ninguém menos que Alia. Kyo quase engasga com sua bebida. Tornar-se presidente do conselho estudantil é um grande negócio, exigindo alguém competente, organizado e bem, não como ele. Depois do jantar, Yuki e Kanzaki vão para casa, e Kyo acompanha Alia até a casa dela antes de voltar para a sua. E quando Kyo chega em casa e encontra sapatos familiares perto da porta, ao entrar, ele vê uma garota lendo um romance no sofá dele, e é ninguém menos que Yuki. Aqui é revelado que ela é sua irmã mais nova. Ela anuncia que vai ficar hospedada. Kyo imediatamente reclama: eu tenho que fingir ser seu amigo na frente de todo mundo, porque você mentiu sobre sermos amigos de infância em vez de irmãos. Yuki encolhe os ombros como se não fosse nada e diz: eu não menti? Irmãos não podem ser amigos também?
A clássica lógica de irmãos que torna a vida de Kyu 10 vezes mais complicada. Eles moram separados, e ela só visita quando precisa fazer compras. Vida normal, mas edição anime. No dia seguinte, ambos vão assistir a um filme, e Yuki adorou tanto que queria uma segunda rodada, mas Kyo lembra que o cronograma de compras supera o prazer cinematográfico. Enquanto estavam fora, Kyo sentiu como se alguém estivesse os encarando. Ele diz, sou só eu ou há um brilho prateado no canto dos meus olhos? Yuki casualmente diz, eu anotei há um tempo. Acontece que é Alia, alegando desajeitadamente que acabou de chegar e não estava os perseguindo. Kyo e Yuki ambos sabem que ela está mentindo, mas de qualquer forma ignoram. Yuki então convida a Alia para se juntar a eles para o almoço, mas Kyo, estando em modo super protetor por Alia, solta. Se Alia vier, não vamos àquele restaurante. Alia naturalmente sente uma pontada de ciúmes, perguntando-se por que Kyo quer ir a algum lugar sozinho com Yuki e não com ela. Alia estava gritando internamente, enquanto Kyo permanece completamente alheio ao fato de ter acabado de acender fogos de artifício emocionais. Determinada a não ficar de fora, Alia insiste em se juntar a Kyo e Yuki no restaurante escolhido por Yuki. No momento em que chegam, Alia imediatamente se arrepende de sua decisão, pois o nome do restaurante literalmente inclui a palavra inferno. Seu monólogo interno gritava, isso vai ser picante o suficiente para invocar o próprio diabo. Yuki explica que comer aqui parece que alguém está enfiando agulhas na sua língua. Perfeito! A primeira experiência de Alia na cozinha do inferno, edição russa. Como é a primeira vez de Alia, eles sabiamente decidem pedir o prato menos picante para ela. Alia, sempre observadora, nota as roupas de Yuki que estavam mais masculinas que o normal e pergunta a Yuki, o que há de errado com sua roupa? Yuki casualmente disfarçando diz, é feriado, então pensei em experimentar algo novo. Então vem o brilho maligno nos olhos de Yuki, o tipo de olhar que faz vilões de anime tremerem. Ela acrescenta com um sorriso malicioso. E ontem à noite eu fiquei na casa do Kyo, então decidi usar as roupas dele. Alia quase engasga ao ouvir isso. E Kyo? Seu rosto era agora o retrato perfeito de pânico e traição. Ele gagueja. Ela veio à minha casa sem ser convidada e pegou todas essas roupas sem me perguntar, percebendo que foi pego em mais uma emboscada de irmãos. Nesse momento, seus pedidos chegam. Alia encara o prato. Seus olhos estavam arregalados o suficiente para rivalizar com qualquer protagonista shonen vendo um chefe final. Ela sabe que não há como voltar atrás agora. Ela dá uma mordida e instantaneamente memórias de sua mãe passam diante de seus olhos. Externamente, ela tentava manter a calma, mas internamente estava gritando por ajuda em russo. Kyo, sempre o desastre, mas secretamente competente, rapidamente percebe sua dificuldade e diz, você pode parar se quiser. Alia, no entanto, estava determinada. Ninguém ri dela, nem mesmo a comida picante do próprio inferno. Ela continua comendo, cada mordida drenando um pouco mais de sua alma, enquanto Kyo questiona silenciosamente todas as suas escolhas de vida que o levaram até ali. Então Yuki decide piorar as coisas porque, aparentemente, ela tem uma rivalidade com Alia agora. Ela esconde um pouco de molho extra picante no prato de Alia. Kyo percebe e tenta intervir, mas Alia teimosamente diz, uma única gota não vai me machucar. Uma única gota, e Alia foi instantaneamente teletransportada para outra dimensão. A cena muda para o parque, onde Yuki se afasta para fazer compras, deixando Kyo e Alia sozinhos. Kyo traz sorvete para ela e pergunta desajeitadamente, então, por que você quer se tornar presidente do conselho estudantil, afinal? Alia responde, eu realmente preciso de um motivo? Kyo rebate, bem, você vai precisar de um companheiro de equipe, certo? Você não pode concorrer sozinha. Os olhos de Alia se arregalaram ligeiramente, pois ele realmente fez sentido pela primeira vez. Se eu precisar de um parceiro, posso fazer qualquer um meu vice-presidente. Não preciso de ninguém específico. Mas em russo, ela murmura suavemente. Eu queria que fosse você quem estivesse ao meu lado. O cérebro de Kyo entra em curto-circuito, mas então ele cora. Mudando rapidamente de assunto, Alia diz, agora você terá que me ajudar a escolher algumas roupas. Kyo entra em pânico e diz, se fizermos compras juntos, as pessoas vão pensar que somos um casal. A implicação o atinge como um caminhão, e ele imediatamente se arrepende de ter aberto a boca. Na loja, Alia decide que é hora de lembrar a Kyo que ela não é inferior ao nível de Yuki. Ela experimenta várias roupas. Cada vez, Kyo a elogiava mais e mais, fazendo-a corar como a perfeita rainha da beleza que ela é. Ela até experimenta roupas mais masculinas inspiradas em Yuki, e Kyo a elogia novamente e seu ego infla ainda mais. Finalmente, ela experimenta um vestido ligeiramente revelador. E claro, ela abre as cortinas apenas para encontrar Yuki também parada ali. Alia desaba de vergonha, e Kyo bem, ele está mentalmente anotando que deveria ter ficado em casa. Mais tarde Alia vai para casa, onde sua irmã mais velha, Masha, estava esperando. Alia tenta esconder todo o caos, mas Masha, com sua percepção psíquica de irmã mais velha, imediatamente a confronta dizendo, eu sou sua irmã. Você não pode esconder nada de mim. Eventualmente, Alia admite que conheceu um dos amigos de infância de Kyo naquele dia. Masha ri, dando-lhe um olhar que diz, Kyo, esse seu amigo especial parece ser alguém especial. Alia cora furiosamente e insiste, ele é só um amigo, nada mais. Masha, ainda rindo como se fosse a coisa mais engraçada do universo, responde, eu te conheço desde a infância, e você nunca teve amigos de verdade, especialmente não um garoto. Há algo especial neste Kyo. Os circuitos internos de Alia começam a fritar. Especial, aquele pequeno desastre. Seu cérebro entra em modo de sobrecarga, tentando conciliar sua admiração com seu hábito de vida de manter todos à distância.
Ela não pode confiar nos outros, pois a maioria das pessoas não leva nada a sério, e é por isso que Alia sempre teve dificuldade em fazer amigos. Então vemos um flashback do ensino médio de Alia. Ela era o centro das atenções, todos a elogiavam, mas não apenas por ser russa e falar japonês impecável, mas também porque ela gabaritou os exames de transferência insanamente difíceis. No meio disso, ela avista Kyo dormindo ao lado dela e se pergunta: como uma escola tão de elite poderia ter um aluno tão preguiçoso como este? O tempo passa, e Alia fica cada vez mais perplexa. Ele é péssimo em esportes, nunca traz livros para aula e dorme em todas as palestras. Ela desprezava garotos como ele. Então avançamos para o festival da escola e a turma deles foi designada com um tema assombrado. E Alia estava sozinha trabalhando em sua fantasia depois da escola. Nesse momento, Kyo chega à sala de aula e sugere: você deveria ir para casa por enquanto, terminaremos amanhã. Alia, que não se curva à preguiça, recusa firmemente. Kyo então diz a ela que o clube de artesanato concordou em ajudar com as fantasias e eles conseguiram permissão para passar a noite na escola. Alia ficou sem palavras. Ela nunca esperou isso de Kyo. Ela perguntou como ele conseguiu. Ele responde com a clássica lógica de Kyo: se você quer criar algo grandioso, motive sua equipe em vez de trabalhar sozinho. Alia ficou piscando como se estivesse processando um código alienígena, e apesar de desprezá-lo, ela não podia negar que ele tinha razão. O dia seguinte se desenrola exatamente como Kyo previu. Seus amigos passam a noite inteira na escola trabalhando nas fantasias e eles ganham o prêmio de melhor fantasia. Alia, tentando manter sua dignidade, reconhece a eficácia de Kyo a contragosto, enquanto mentalmente adiciona de alguma forma não completamente inútil ao seu currículo. Mais tarde, a escola organiza um baile noturno tradicional. Kyo relaxa por perto, observando como um rei da batata quando Alia chega. Ele a provoca: você não está dançando, ou é que você não sabe como? O ego de Alia imediatamente se fere e ela responde: não há dança que eu não possa fazer. Eu simplesmente não estava com vontade. Kyo sorri e diz: ah, então deve ter sido difícil recusar todo mundo. Então você decidiu não dançar de jeito nenhum? Alia, irritada, explica que nem pensou nisso antes de recusar. Ela simplesmente não queria dançar com ninguém ali. Kyo faz uma careta engraçada e brinca. Nossa princesa solitária é bem teimosa também. Alia, piscando confusa, pergunta o que ele quer dizer. Kyo explica a ela que todos a chamam de princesa solitária. É um elogio e eles acham que você é da realeza. Alia, sempre perfeccionista, zomba dele, pois ser chamada de princesa a reduz apenas a sua beleza. Seu talento, trabalho duro e conquistas são frequentemente ignorados. Mais tarde, Alia pede desculpas por ter sido ríspida com Kyo no outro dia, reconhecendo que ele estava apenas tentando ajudar. Ela diz a ele: você pode me pedir qualquer coisa. Kyo, atrevido como sempre, responde: se você realmente quer me dar algo, deixe-me chamá-la pelo seu apelido. Alia, curiosa, pergunta: por quê? Ele diz: porque você é a ídola da turma, com um sorriso malicioso, e eu ficaria muito feliz sendo o único autorizado a chamá-la assim. Enquanto isso, Kyo acabou de elevar Alia a um patamar que nem ele mesmo sabia. Ela estava gritando internamente: pare de ser tão adorável! Naquele instante, 3 garotos se aproximaram dela, pedindo-a para dançar e confessando seu amor. E assim que esses 3 palhaços apaixonados começaram a brigar por Alia, Hughes, de repente, criou coragem, pegou a mão dela e disse: desculpem, pessoal, ela não está livre hoje. O cara fez um movimento tipo assinatura da Netflix, pegando o que todo mundo queria e guardando só pra ele. De mãos dadas, eles valsam para a pista de dança e pela primeira vez, Hughes não parecia um figurante qualquer. A dança deles foi linda, quase um momento de conto de fadas da Disney. De volta ao presente, Alia estava contando essa história pra Masha. Masha sorri maliciosamente e diz: ah, então foi assim que você se apaixonou. Alia quase engasga e diz: apaixonada? E ainda por cima com ele? De jeito nenhum. Masha começa a relembrar como um garoto a salvou de um cachorro e eles viraram amigos, eventualmente surgindo sentimentos. Alia, com reflexos de quem desvia de spoilers, a interrompe bruscamente. Se você quer ficar toda melosa, vá lá pra fora. Não preciso ouvir seu arco de romance vergonhoso. Selvagem, mas brutal. Na cena seguinte, vemos Kyuzi, que aparece na sala do conselho estudantil em nome de Alia, porque ela não pôde comparecer. Depois ele esbarra em Masha e se oferece para acompanhá-la nas compras, no lugar de Yuki. Ele a chama educadamente de Kazuhara-san, mas Masha dispensa e diz: se você é amigo da Alia, é meu amigo também. Apenas me chame de Masha. Então ela gentilmente pega a mão de Kyuzi. No momento em que suas mãos se tocam, Masha tem um efeito de flashback de mangá shoujo, como se tivesse encontrado algo importante que perdeu há muito tempo. Com uma voz suave, ela pergunta o nome completo dele. Kyuzi responde: Masatika Kyuzi. Os olhos dela se arregalam como se tivesse desbloqueado um personagem perdido de comédia romântica. Algo naquele nome claramente a abalou, mas ela mantém sua expressão neutra. Eles continuam o passeio e param numa casa de chá. Masha pede sugestões, mas Kyuzi admite que não sabe nada sobre chá. Internamente ele pensa: se ao menos Yuki estivesse aqui, a mãe dela a ensinou tanto sobre essas coisas. Mencionar a mãe faz seu humor cair, porque, aparentemente, nem o chá consegue dissipar o trauma familiar. Depois das compras, eles voltam para a sala do conselho estudantil. O presidente Kanzaki agradece a Kyuzi por entregar os itens e brinca. Se Masha tivesse ido sozinha, a sala do conselho teria virado o País das Maravilhas. Kyuzi tenta não rir, mas também não pode negar que é verdade. Kanzaki então pergunta a Kyuzi se ele consideraria se juntar ao conselho estudantil. Kyuzi, sendo o próprio Sr. Preguiça, recusa imediatamente, dizendo que não é qualificado e só virou vice-presidente no ensino médio porque Yuki o forçou a isso.
Kanzaki o rebate. Se você não é qualificado, então eu também deveria renunciar. Ele tira uma foto antiga de si mesmo do 9º ano. Ele estava acima do peso, falhando academicamente e basicamente invisível. Ele admite que já foi um perdedor, mas se transformou para provar que era digno de alguém. Kyuzi, nunca perdendo a chance de provocar, brinca. Então sua namorada é a vice-presidente? Kanzaki ri e explica que se juntar não é só sobre moral. É também sobre apoiar alguém que você se importa. Ele diz a Kyuzi que Yuki está concorrendo à presidência desta vez. Kyuzi poderia ajudá-la se juntando. Kyuzi, o rei da procrastinação, apenas murmura. Vou pensar a respeito. De repente, ele percebe que Alia não está por perto. Kanzaki o informa que ela foi mediar uma briga entre os times de futebol e beisebol por causa do uso do campo. Kyuzi decide ir verificar apenas para descobrir que Alia estava sendo esmagada no meio da briga dos dois times. Ela calmamente sugere que o time de beisebol use o campo à beira do rio, mas os jogadores recusam, reclamando que mover o equipamento é muito exaustivo. Enquanto isso, os capitães estavam calmos, mas os membros da equipe, verdadeiros gremlins do caos, ignoravam as sugestões de Alia. E Kyuzi estava lá parado pensando, uau, mesmo quando ela está estressada, ela é perfeita. Enquanto isso, eu nem consigo decidir entre café gelado e café quente. Mas Alia permaneceu no meio do caos, sentindo que suas palavras estavam se desvanecendo no ar. Porque eles me escutariam, ela pensou amargamente. Passei a vida inteira afastando as pessoas, nunca confiando em ninguém. Por que alguém me daria ouvidos? Sua visão embaçou enquanto as lágrimas estavam prestes a escorrer, e pela primeira vez, a inabalável Alia sussurrou baixinho um pedido de ajuda, mas em russo. Lá fora, Kyuzi ouviu tudo. A princípio ele pensou, é a Alia, ela não precisa de mim, ela sempre resolveu as coisas sozinha. Mas quando ele ouviu aquele sussurro frágil de ajuda em russo, algo se quebrou dentro dele. Você sempre pede ajuda numa língua que ninguém mais entende, ele pensou. Mas não se preocupe, eu estou aqui agora. Pela primeira vez, em vez de cochilar pela vida, Kyuzi decidiu agir. Entrando, ele se apresentou com confiança. Desculpem a interrupção, eu sou Masatika Kyuzi, o novo oficial de assuntos gerais. Sim, o mesmo cara que nem consegue lembrar de trazer seus livros, de alguma forma virou um oficial. Que reviravolta. Ele então propôs a mesma solução exata que Alia havia sugerido, mas adicionou uma condição. O time de futebol ajudaria o time de beisebol a mover seus equipamentos sempre que praticassem perto do rio. O time de futebol recusou imediatamente, porque afinal, por que não recusariam? Mas então a gerente deles, claramente a única pessoa razoável no esquadrão, deu um passo à frente e disse que era o mínimo que podiam fazer. O apoio dela convenceu o time de futebol, e por sua vez, o time de beisebol também concordou. Mais tarde, Alia perguntou a Kyuzi como ele sabia que a gerente concordaria. Kyuzi sorriu maliciosamente, exibindo sua única célula cerebral funcional. Porque ela está namorando o capitão do time de beisebol. Ao concordar, eles ganham mais tempo juntos, enquanto os times fazem o trabalho pesado. Alia ficou chocada, pois Kyuzi, de todas as pessoas, tinha acabado de usar a inteligência romântica para resolver uma crise. Talvez ele não fosse um total preguiçoso afinal, ou talvez finalmente tenha percebido que as pessoas são motivadas pelo amor, não por cochilos. De longe, Kanzaki observava tudo isso com um sorriso. Acontece que toda essa confusão foi orquestrada. Ele havia propositalmente jogado Alia num conflito difícil demais para resolver sozinha, sabendo que Kyuzi seria forçado a revelar seu potencial. E seu plano funcionou. Kyuzi agora estava envolvido nos assuntos do conselho estudantil, gostasse ou não. Naquela noite, enquanto Kyuzi e Alia caminhavam para casa, ela parecia estranhamente quieta. Então ela perguntou: você se juntou ao conselho estudantil apenas para ajudar a Yuki? Kyuzi hesitou. Se ele dissesse sim, ela provavelmente desistiria da eleição. E se eu o fizesse, ele provocou. Os olhos de Alia se afiaram como lâminas. Então eu ainda nunca recuaria. Mesmo que você seja meu oponente, não vou desistir. Kyuzi riu, finalmente mostrando alguma coragem. Nesse caso, eu vou te apoiar. Eu vou te ajudar a se tornar presidente. Nunca vou sair do seu lado. O coração dela transbordou de emoção. Ela apertou a mão dele e sussurrou suavemente em russo. Eu gosto de você. Kyuzi congelou por um instante. O coração dele disparou tão violentamente que quase deslogou do corpo. Pela primeira vez desde sua amiga de infância, ele sentiu essa onda de calor. Mas antes que pudesse sequer respirar, Alia de repente estalou, olhando-o com raiva. Ela disse: espera, você estava pensando em outra garota? Ele nem teve a chance de negar, e um tapa ecoou pela rua, deixando sua bochecha vermelha. O pobre coitado acabou de confessar através do seu silêncio aparentemente. Mais tarde, enquanto continuavam andando, Kyuzi reclamou: minha bochecha esquerda está dormente agora. Alia, corando furiosamente, inclinou-se e beijou a bochecha direita dele, dizendo: é normal na cultura russa. Kyuzi, atordoado, murmurou de volta: bem, agora as duas bochechas estão dormentes. Mas não importa a desculpa que ele desse a si mesmo, não conseguia tirar a confissão russa dela da cabeça. Enquanto isso, Alia ficou acordada aquela noite, totalmente envergonhada. Por que eu disse aquilo? Eu não gosto dele. Ele é só um amigo, apenas um amigo. Mas no fundo, ela se perguntava: e se eu confessasse de verdade e ele me rejeitasse? Do outro lado, Masha também voltou para casa. Normalmente, a presença dela sempre iluminava a casa com provocações e risadas, mas desta vez ela passou por Alia com um sorriso forçado, sem abraço, sem energia brincalhona. Preocupada, Alia perguntou o que havia de errado. Não é nada, Masha insistiu. Ela então ofereceu um conselho, sua voz suave, mas pesada. Se Kyuzi é apenas um amigo, tudo bem, mas se você gosta dele, diga antes que seja tarde demais. Ela parecia alegre, mas Alia podia sentir a tristeza por trás de suas palavras, como se Masha estivesse escondendo sua própria dor de coração.
Então nosso garoto Kyuzi estava voltando pra casa e, como de costume, afogando-se em constrangimento. O cara estava revivendo o dia anterior na cabeça como se fosse um TikTok vergonhoso. Segure minha mão, nunca me solte, irmão. Até Romeu teria ficado chocado com essa frase. Então seu cérebro entra em curto-circuito. Alia confessou, e não foi brincadeira. Esse palhaço agora percebe que ela estava falando sério, e de repente ele está revivendo seus trágicos flashbacks de infância. Seus pais se amavam, mas ainda assim se separaram. Então sua grande conclusão foi que o amor é uma farsa. Bela lógica, cara. Em seguida, você vai nos dizer que a água é falsa porque você quase se afogou uma vez. Ele chega em casa e avista os sapatos de Yuki lá fora. Ao abrir a porta, bum, ele encontra Yuki se trocando. Ela grita, sem vergonha, e nosso garoto retruca que ela fez isso de propósito. Honestamente, eu acredito nele. Yuki até quebra a quarta parede, tipo, relaxa. É pros fãs. A garota sabe que tem que oferecer um pouco de fanservice. Mais tarde, eles se sentam e Kyuzi decide bancar o vilão dramático. Vou me opor a você na eleição porque estou com a Alia agora. Yuki entra em modo novela, chorando que Alia fez uma lavagem cerebral no irmão dela. Enquanto isso, Kyuzi estava penteando o cabelo da irmãzinha enquanto pedia desculpas. Cara, você está brigando ou administrando um salão de beleza? Yuki apenas ri como uma chefe final e diz que vai adorar esmagá-lo. Então ela diz, eu sei que você me ama mais. E adivinha, nosso palhaço concorda. Kyuzi realmente disse, sim, você é a pessoa mais importante na minha vida. Yuki realmente se acalma, dizendo que está feliz que seu irmão finalmente encontrou alguém por quem vale a pena lutar. No dia seguinte, Kyuzi acorda sentindo-se em paz, já que Yuki não o incomodou. Ele pensa, será que a chateei? Mas agora Yuki estava escondida debaixo da cama dele o tempo todo. Ela agarra a perna dele como um fantasma de filme de terror. Kyuzi, em vez de ajudar, a empurra ainda mais pra dentro. Irmão do ano, senhoras e senhores. Enquanto isso, Alia esperava por Kyuzi na sala de aula. Toda vez que a porta se abria, ela era como um gato esperando seu dono. É ele! É ele! Finalmente, ele entra e Alia não consegue parar de olhá-lo pensando, por que ele está tão lindo hoje? Mas então, ela dá um tapa na própria cabeça, tipo, foco, mulher. E Kyuzi. Ele está agindo suspeitosamente competente hoje, focado, acordado, até estudando. Alia se pergunta se é por causa dela, mas novamente, sem reviravolta. Ele apenas teve um bom jantar e dormiu bem. Esse palhaço estava bem descansado enquanto Alia passou a noite se revirando por causa dele. Não é à toa que ela sai furiosa pensando, eu nunca poderia me apaixonar por alguém assim. Mas todos sabemos que o cara já a conquistou. Mais tarde eles entram na sala do conselho estudantil e encontram Chisaki, a vice-presidente que parece ter escapado de um filme de artes marciais com bastão de bambu e tudo. Kyuzi, claro, tenta fugir como um cachorro culpado, mas é pego. Chisaki pede desculpas, embora honestamente seu olhar por si só pudesse acabar com guerras. Então Masha e Yuki também chegam. Kyuzi se apresenta e diz a Chisaki para não se preocupar, já que ele já foi vice-presidente antes. Confiança vinda desse palhaço, isso é novidade. Chisaki o emparelha com Masha, enquanto Yuki arrasta Alia para algum trabalho de clube. Yuzi sente algo suspeito, mas permanece em silêncio. E ele estava certo, porque uma vez que Yuki e Alia estavam sozinhas numa sala de aula, Alia solta a bomba. A propósito, Kyuzi está me apoiando na eleição. E Yuki apenas sorri maliciosamente e diz... Sim, ele já me contou ontem à noite. Ontem à noite? Alia ficou fora de si ao ouvir isso. Yuki calmamente diz a Alia que não guarda rancor, já que foi escolha de Kyuzi apoiá-la. Ainda assim, Alia não pôde deixar de se sentir um pouco chateada, porque isso também confirmava que Yuki estava na casa dele novamente na noite passada. A suspeita se instala enquanto ela se pergunta o que exatamente está acontecendo entre os dois. Ela quase pergunta se Yuki o ama, mas antes que pudesse terminar, Yuki simplesmente lê o rosto dela como um livro aberto e solta uma bomba. Ela admite sem hesitação que sim, ama Kyuzi mais do que qualquer outra pessoa no mundo, até mais do que seus próprios pais. Alia ficou chocada, porque quem confessa algo assim tão casualmente? Mas o que ela não sabe é que eles são irmãos, o que faz toda essa situação parecer muito mais complicada do que realmente é. Yuki então vira a pergunta de volta pra ela e pergunta se ela ama Kyuzi. Alia rapidamente nega, repetindo que são apenas amigos, mas Yuki continua pressionando. Ela insiste que, já que foi honesta, Alia também deveria ser. Finalmente, Alia cede e admite que não sabe se gosta dele, mas declara audaciosamente que ele nunca pertencerá a Yuki, porque ele é dela. Yuki apenas sorri maliciosamente como um gato que acabou de roubar o creme, agradece pela honestidade e sai satisfeita. Mais tarde, Kyuzi estava preso ajudando Masha com alguns trabalhos do conselho estudantil. Ele não pôde deixar de admirar o quão focada e trabalhadora ela é, enquanto, ao mesmo tempo, Chisaki só causava problemas. Kanzaki finalmente suspira e reatribui Chisaki a uma função diferente, dizendo que ela pode ser inútil em trabalhos gerais, mas é realmente valiosa quando se trata de lidar com assuntos de clubes. Masha então vai preparar um chá, e Kyuzi percebe que ela estava fazendo chá preto. Ele pergunta se os russos só bebem chá preto no inverno. Masha explica que a mãe dela bebe o ano todo. Kyuzi acena com a cabeça e diz que faz sentido, já que a mãe dela é japonesa. Masha ficou surpresa e pergunta como ele sabe tanto sobre a cultura russa. Kyuzi explica que quando criança costumava assistir a filmes russos com seu avô, por isso ele sabe muito. O que ele não diz em voz alta é que o verdadeiro motivo é por causa de sua paixão de infância. E sua mente volta para sua amiga de infância mais uma vez.
Logo, Alia e Yuki voltam para a sala. Alia não perde tempo deslizando para perto de Kyuzi, praticamente se agarrando a ele, agindo toda ousada agora que admitiu seus sentimentos antes. Desde que Yuki confessou, Alia está presa no modo ciúmes. Kyuzi apenas fica ali confuso, perguntando-se por que ela está sentada tão perto. Alia explica casualmente que garotas jovens sentadas nos cantos das mesas é considerado má sorte. Cético, Kyuzi pede confirmação a Masha. Masha confirma que Alia está dizendo a verdade, mas ele sabe que Alia estava definitivamente escondendo outro motivo. Mais tarde, enquanto Kyuzi e Alia caminhavam para casa juntos, ele sente que algo estava errado e adivinha que Yuki deve ter dito algo a ela. Parando em frente a um restaurante, ele de repente pergunta se eles podem entrar. Alia, um pouco curiosa, pergunta por quê. Kyuzi explica que quer discutir estratégias para a eleição. Alia imediatamente se sente desapontada. Ela murmura em russo que pensou que ele a estava convidando para um encontro. Kyuzi ouve e pensa, então era isso que ela queria. O que essa garota está tentando fazer? Dentro do restaurante, ele começa a discutir seriamente as próximas eleições e como será difícil vencer Yuki, já que a maioria dos candidatos desistiu ao saber que ela estava concorrendo. Mas Alia mal estava ouvindo. Em sua cabeça, ela estava furiosa. Por que esse idiota está falando sobre eleições no restaurante? Ele não sabe como criar um clima. Finalmente, decidindo assumir o controle, ela pega um pouco de sorvete e alimenta Kyuzi com a mesma colher que estava usando, declarando orgulhosamente que na Rússia isso é completamente normal. Kyuzi percebe a mentira dela, mas não se incomoda em discutir. Ele apenas come da colher, pensando secretamente que essa garota é perigosa para sua sanidade. Alia franze a testa e pergunta a Kyuzi: se Yuki é tão forte, então como exatamente vamos derrotá-la? Kyuzi, sendo o estrategista autoproclamado, recosta-se e relembra o jeito Kanzaki, pensando em como o próprio Kanzaki já foi um total perdedor, mas transformou sua aparência e ganhou uma admiração massiva. Ele diz a Alia que se ela quiser vencer, precisa mostrar às pessoas que é trabalhadora e capaz, não apenas a rainha de aparência perfeita que todos bajulam. Eles começam a fazer um brainstorming de estratégias juntos enquanto Kyuzi pede uma sobremesa e explica maliciosamente que precisa de uma colher extra. Alia não resiste a alfinetar, dizendo: você passou por todo esse trabalho só por uma colher extra, e eu aqui pensando que você estava acostumado a sair com garotas. Kyuzi retruca fingindo inocência, que não sabia que compartilhar colheres era tão comum na Rússia e que ela sabe que é basicamente como um beijo indireto. Alia, completamente envergonhada, murmura em russo que não é comum de jeito nenhum e que ela só faria isso com ele. Kyuzi, ligeiramente divertido, oferece a ela um pedaço de sua comida. Claro, Alia acaba com a porção picante novamente, e não querendo que Kyuzi soubesse que ela não aguenta comida apimentada, ela se força a comer, com sua alma praticamente deixando seu corpo do calor. Ao saírem do restaurante, Alia pergunta quem estará com Yuki nas eleições. Kyuzi a tranquiliza dizendo: não se preocupe, enquanto Taniyama não estiver ao lado dela, tudo ficará bem. Ele explica que Taniyama uma vez deu a Yuki uma competição difícil no ensino médio. No dia seguinte, no entanto, Yuki revela dramaticamente seu parceiro para as eleições e Kyuzi visivelmente geme, já se arrependendo das escolhas de vida. Ayano, a empregada de Yuki, encontra Kyuzi no corredor e o chama de mestre Masatika. Ela explica que precisa discutir algo importante. Aparentemente, ela o chama de mestre porque costumava servi-lo no passado, embora agora seja empregada de Yuki. Ela informa Kyuzi que o chefe da família está descontente porque ele está indo contra a senhorita Yuki. Kyuzi, claramente farto do drama de todos, retruca: qual é o problema daquele velho? Ele relembra como após o divórcio de seus pais, ele escolheu ficar com o pai e que seu avô materno o havia proibido de reconhecer Yuki como sua irmã e o advertiu a nunca revelar o relacionamento de irmãos. No entanto, agora a família espera que Kyuzi apoie Yuki em seus empreendimentos, porque aparentemente seguir a lógica é superestimado. Ayano parece desapontada e diz que nunca pensou que ele abandonaria a senhorita Yuki e que ela acreditava que ele sempre a protegeria. Kyuzi tenta explicar que não está fazendo isso para prejudicar Yuki, ele só quer apoiar Alia. Ayano então faz a pergunta ousada se ele ainda tem sentimentos pela senhorita Yuki. Kyuzi admite que sim, ele ainda ama, mas a verdade é que ela não precisa dele. Ela é brilhante em acadêmicos, aparência e provavelmente em tudo mais. Mais tarde, Ayano encontra Yuki e a informa que Kyuzi se recusou a desistir. Ele até disse para avisar ao avô deles que se ele quiser discutir algo, pode vir diretamente a ele. Ayano acrescenta que ele ainda é o mesmo de antes, ganhando o respeito dela novamente. Yuki, ligeiramente constrangida, pergunta brincando se Ayano também se apaixonou por ele. Ayano esclarece que não, ela não tem coragem de amá-lo. Ela simplesmente o admira e o idolatra. Ela compartilha a atualização mais crítica, que Kyuzi decidiu apoiar Alia nas eleições. Yuki responde com um sorriso confiante dizendo que isso é bom, porque Alia não teria chance sem a ajuda do irmão mais velho. Esta eleição não é apenas entre ela e Alia, é também entre ela e seu irmão. Ela admite que nunca o venceu em nada, mas desta vez ela vai provar seu valor. Enquanto isso, os membros do conselho estudantil estavam jogando cartas e Alia estava perdendo todas as rodadas. Chisaki comenta que Alia é como um livro aberto, e você pode facilmente dizer se ela vai ganhar ou perder apenas olhando para o rosto dela, enquanto Masha era muito mais difícil de ler.
Alguém pergunta a Ayano por que ela se tornou empregada, e ela explica que seus avós costumavam servir a família de Yuki, e ela foi inspirada por eles. É por isso que ela decidiu se tornar empregada de Yuki no segundo ano, porque, aparentemente, mesmo em animes, os modelos de infância impactam muito. Neste momento, Kyuzi chama Ayano, e sussurra firmemente que ninguém deve saber que ele e Yuki são irmãos e para garantir que isso permaneça em segredo. Mais tarde, quando as bebidas começam a acabar, Masha e Kyuzi se oferecem para buscar mais para todos. No caminho, Masha agradece a Kyuzi por apoiar a Lia, acrescentando que ninguém nunca a tinha realmente apoiado antes. Aproveitando a oportunidade, Kyuzi faz a pergunta que o incomodava há um tempo. Você está escondendo seu lado sério? Ele imagina brevemente que talvez, como Yuki, Masha pudesse estar ocultando seu verdadeiro eu. Então ele descarta a ideia pensando que Yuki não é tão calculista assim. Ela é apenas uma boba ingênua. Masha sorri suavemente e explica que age como criança perto de Alia porque não quer que ela veja seu lado sério. Kyuzi, nunca querendo ser superado, confessa que sua razão não é tão nobre. Ele finge ser preguiçoso para que ninguém espere nada dele. Masha o conforta, garantindo que tudo ficará bem. A cena muda e vemos Taniyama confrontando Alia, acusando-a de usar truques sujos para roubar a atenção de Kyuzi e alegando que ela não merece ser presidente do conselho estudantil. Assim que sua frustração atinge o auge, Kyuzi de repente corre, chamando seu nome. Ele afirma em voz alta que seu apoio a Alia é inteiramente sua própria escolha e que ela não usou truques sujos. Ele exige que Taniyama peça desculpas a Alia. Claro, Taniyama não aceitou. Ela ataca Kyuzi, zombando que pelo menos Alia é boa nos estudos, mas perdedores como ele não merecem estar no conselho estudantil. Ela então o desafia para um debate durante a reunião geral sobre se os membros do conselho deveriam ser selecionados pelo presidente ou pelos professores. Kyuzi imediatamente entende a estratégia dela. Ela estava escolhendo esse tópico de propósito porque, como um estudante incompetente, ela sabe que os professores nunca o escolheriam. Kyuzi e Alia começam a se preparar para o debate. Alia pergunta por que Taniyama era tão hostil com ele, imaginando se eles tinham uma rivalidade passada. Kyuzi responde casualmente que de jeito nenhum eles costumavam se respeitar muito. Ela provavelmente está chateada porque ele escolheu apoiar a Lia em vez de Yuki. A Lia sente uma pontada de culpa ao perceber que Kyuzi teve que enfrentar essa crítica só por causa dela, e ela promete que fará o seu melhor para vencer o debate. Eles encontram Mayami, a parceira de Taniyama, que casualmente lhes diz para não se preocuparem, pois ela não participará muito do debate e se afasta. Kyuzi avisa Alia que Mayami pode ser problemática por causa de suas extensas conexões e manipulações sutis. O debate começa e, na plateia, alguns alunos sussurram que Alia não tem chance contra Taniyama. Taniyama apresenta seus argumentos com confiança, alegando que os professores deveriam decidir os membros do conselho, já que estão na melhor posição para selecionar quem realmente merece o cargo. Sua apresentação confiante impressiona muitos, incluindo Kyuzi, que pensa consigo mesmo que nem era um ponto particularmente forte, mas a forma como ela o apresentou fará com que todos o levem a sério. Quando chega a vez de Alia, ela estava visivelmente nervosa e luta para começar. De repente, antes de seu discurso, Kyuzi se aproxima inesperadamente e pergunta qual é o tamanho dela. Chocada e envergonhada, Alia retruca, perguntando se este é um lugar apropriado para perguntar isso. Kyuzi sorri e responde que perguntou ali porque sabia que ela não o bateria em público. Ela o repreende por sua audácia, e ele aponta com um sorriso atrevido que, veja, agora você não está mais nervosa. Sua técnica de distração pouco ortodoxa funcionou, e Alia recupera a compostura, pronta para enfrentar o debate. Alia começa seu argumento, afirmando que apenas o presidente e o vice-presidente deveriam ter o direito de escolher os membros do conselho porque os alunos os elegeram, o que significa que confiam em seu julgamento. Se os professores pudessem decidir, seria injusto para o presidente e o vice-presidente, tirando-lhes a autoridade. Eles nem conseguiriam selecionar membros da equipe em quem confiam. Seu raciocínio ressoa com muitos na plateia. Taniyama interrompe, argumentando que os presidentes selecionam qualquer um que se candidata, e isso poderia levar a estudantes incompetentes se juntando ao conselho e compartilhando responsabilidades, razão pela qual os professores deveriam lidar com o processo. Alia rebate que eles nunca enfrentaram tal problema antes, então não há razão para tirar essa responsabilidade do presidente. Taniyama não teve resposta para isso. No entanto, Mayami sutilmente causa problemas, sinalizando membros da plateia plantados que começam a vaiar Alia. Eles a insultam dizendo coisas como o que ela sabe, ela nem é deste país, e tudo o que ela é boa é nos estudos. Ela não sabe nada sobre liderança. Os comentários são claramente feitos para humilhá-la e destruir sua confiança, mas Alia, como sempre, mantém a cabeça erguida, revirando os olhos mentalmente para o absurdo de tudo enquanto Kyuzi fica por perto, tentando não suar frio pela primeira vez. Kyuzi rapidamente percebe que este é o truque sujo de Mayami. Ela havia colocado pessoas estrategicamente na plateia para denegrir Alia, e está funcionando. A confiança de Alia começa a vacilar sob a pressão. Sua visão embaça e os comentários negativos abafam seus pensamentos. Justo quando parece que ela não pode mais continuar, Kyuzi intervém e anuncia: "Eu assumo daqui." Ele explica que Alia perdeu a voz de tanto falar e ninguém se opõe a ele assumir o controle. Ele retoma o debate, começando com um exemplo sobre Kenzaki, explicando como ele já foi um estudante incompetente, detestado por todos os professores. No entanto, o conselho estudantil lhe deu uma chance, eventualmente tornando-o membro do conselho.
Com o tempo, Kenzaki conquistou o respeito de seus colegas. Kyus enfatiza que a essência do conselho estudantil é dar às pessoas uma chance de melhorar. Se deixarmos essa decisão para os professores, eles selecionarão apenas alunos academicamente talentosos e outros nunca terão a oportunidade de crescer. Suas palavras ressoam com a plateia, lentamente mudando a maré a seu favor. Taniyama, incapaz de rebater os argumentos de Kyus, ficou sem palavras. Alia, apesar de exausta, segue sua liderança. Ela vê Taniyama chorando. Pegando sua mão, Alia pergunta por que ela se comportou assim. Taniyama confessa que suas ações foram impulsionadas pela raiva e decepção. Ela explica o quanto admirava a parceria entre Yuki e Kyus. Sim, eu tinha inveja deles, ela admite, mas os respeitava porque eram uma ótima equipe. Foi por isso que me retirei das eleições. Perder para Yuki e Kyus não a machucou porque ela aceitou a força deles. Mas quando ela viu Kyus apoiando Alia em vez disso, pareceu uma traição. Enquanto Taniyama fala, ela percebe que suas suposições e ações foram inteiramente culpa dela. Ela pede desculpas a Alia, admitindo que não tinha o direito de culpá-la. Alia aceita o pedido de desculpas dizendo: nem eu entendo completamente por que Kyus me escolheu, mas prometo que provarei que mereço o apoio dele. Enquanto isso, Mayami, observando, comenta baixinho: ela é uma boa pessoa. Taniyama acena. Claro que ela é. Kyus não a teria escolhido de outra forma. Mais tarde, Alia relata tudo a Kyus. Ela promete: vou provar a todos que você não errou ao me escolher em vez de Yuki. Vou trabalhar mais duro do que nunca. Kyus responde: no ensino médio, escolhi Yuki durante as eleições porque não conseguia recusá-la, mas desta vez é diferente. Desta vez, escolhi você porque realmente quero te apoiar. Alia, com um sorriso brincalhão, o provoca. Você deveria explicar isso com um pouco mais de detalhes. Corado, Kyus retruca. Pare de me provocar, e de qualquer forma, por que você está tão determinada a se provar para mim? Alia, com um pequeno sorriso, responde em russo. É simples, porque é você. Kyus, confuso, admite que não entende russo completamente, deixando Alia rir de sua reação. A cena muda para a casa de Yuki, onde seu avô estava discutindo o debate. Ele diz severamente a Yuki: você não deve perder para Kyus de jeito nenhum, você precisa manter a reputação da família. Yuki concorda e sai, sua mãe se aproxima dela, perguntando se está tudo bem entre ela e Kyus. Yuki garante que sim, mas quando sua mãe questiona mais, ela permanece evasiva. 2 semanas depois, a escola inteira ainda estava comentando sobre o debate. A performance de Alia e como ela forçou Taniyama a recuar são o assunto do campus. Alia relata os eventos a Kyus na sala do conselho, explicando que os alunos não deveriam criticar Taniyama por ter fugido. Ela pede a Kyus para ajudar Taniyama, e ele a conforta, dizendo que sempre a apoiará. Justo então, Kyus percebe alguém escondido debaixo da mesa. Acabam sendo Kanzaki e Chisaki, envergonhados por terem escutado o tempo todo. Alia se sente constrangida, mas antes que eles possam entrar em pânico, Kyus os tranquiliza, dizendo que ninguém viu ou ouviu nada. Então, vamos manter isso em segredo entre nós. Alia, no entanto, não parece convencida e sai claramente chateada. Mais tarde, Kyus se aproxima de Mayami com um pedido. Ele pede a ela para confessar a verdade sobre seu papel na retirada de Taniyama. Mayami havia plantado pessoas na plateia para virar a maré contra Alia. Inicialmente hesitante, Mayami concorda depois de perceber que isso ajudaria sua amiga Taniyama a longo prazo. Ela brinca: isso parece uma cena de filme. Acho que terei que enviar alguém para espalhar o boato. Enquanto eles conversam, Alia aparece, interrompendo a conversa. Ela comenta sarcasticamente: uau, 3 amigos de infância sozinhos em uma sala. O que vocês poderiam estar discutindo? Seu tom era afiado, e é claro que ela ainda está chateada. Kyus entra em pânico, tentando explicar, mas Alia o ignora e se afasta. Mais tarde, Alia e Kyus estavam estudando juntos, mas a tensão persistia. Embora estivesse zangada, Alia senta-se incomumente perto de Kyus, deixando-o desconfortável, mas hesitante em dizer algo. O silêncio constrangedor deles foi quebrado quando Masha entra na sala segurando um livro sobre hipnose. Animada, Masha pede a Alia para tentar hipnotizá-la. Alia recusa, alegando que não acredita em tais coisas. No entanto, a curiosidade a vence, e ela convence Kyus a tentar em vez disso. Kyus, tentando hipnotizar Masha, diz a ela para focar em seu dedo e esperar por sua palma. Para o choque de todos, Masha realmente cai inconsciente após a palma. Kyus e Alia entram em pânico, pensando que algo deu errado. Alia suspeita que Masha está fingindo. Então, lendo as instruções do livro, Kyus encontra uma maneira de reverter a hipnose. Quando Masha acorda, ela convence Kyus a hipnotizar Ayano. E quando ele bate palmas, desta vez tanto Alia quanto Masha caem em hipnose. Yuki, brincando, diz a elas para tirarem as camisas e ambas começam a remover suas roupas. Justo então, Chisaki chega, e Yuki explica tudo a ela. Usando suas artes marciais, Chisaki reinicia tanto Alia quanto Masha. Ela diz com raiva a Kyus que agora ele também precisa de um reset, já que viu tudo. Mais tarde naquela noite, Alia liga para Kyus, surpreendendo-o. Brincando, ele diz: você estava com tanta saudade que teve que me ligar a esta hora? Alia responde em russo: e se eu estava? A troca brincalhona alivia o clima. Kyus compartilha que tem se sentido desmotivado para estudar, e Alia o encoraja dizendo: somos da mesma idade, afinal.
Kyus a corrige, revelando que seu aniversário é em 19 de abril, enquanto o dela é em 7 de novembro, tornando-o 7 meses mais velho. Essa revelação deixa Alia estranhamente quieta, levando Kyus a mudar de assunto. Ele menciona encontrá-la amanhã e eles encerram a ligação. No dia seguinte, Alia parece chateada e diz a Kyus que está irritada porque ele não a convidou para sua festa de aniversário. Kyus, confuso, pergunta se ela quer sair com ele para comemorar. Depois da escola, eles saem e Alia admite que nunca esteve em um encontro antes. Kyus reflete consigo mesmo como é inacreditável que alguém tão bonita quanto Alia nunca tenha tido um encontro. Em um restaurante, eles discutem o próximo debate entre Yuki e Alia. Kyus explica que este debate será diferente de qualquer outro. Ambos precisarão apresentar suas ideias, e quem receber mais aplausos vencerá. Kyus admite que vencer Yuki será quase impossível, mas eles podem usar alguns jogos mentais. Ele também insinua que Alia pode não concordar com seus planos. Depois disso, Alia o alimenta com uma colher, Kyus cora e come sem dizer muito, sentindo-se envergonhado. Ele pensa consigo mesmo que Alia provavelmente não usará a colher novamente e não consegue acreditar que ela faria algo assim. Ele também se pergunta se ela está tentando enlouquecê-lo. Mais tarde, o conselho estudantil estava falando sobre o debate, e Kyus percebe que Masha está evitando contato visual com ele. Ele suspeita que seja porque ele a hipnotizou antes. Mais tarde, os pais de Kanzaki chegam, então ele sai e Kyus vai se desculpar com Masha pelo ocorrido. Mas ela admite que a ideia foi dela inicialmente, então não havia necessidade de desculpas. Depois que todos saem, Yuki começa a agir como uma criança triste, deitada na mesa como se ignorada por seu irmão. Kyus diz a ela para parar com o drama, acrescentando que não deveria falar sobre ignorar alguém, quando ela é quem está ignorando completamente que Ayano ainda estava na sala. Mais tarde, Kyus recebe uma mensagem de seu avô dizendo que ele chegou à escola, então ele corre para encontrá-lo. Então a história de Kyus é revelada. Ele nunca foi um perdedor, ele se destacava em tudo, dos estudos aos esportes até tocava piano. No entanto, sua mãe nunca estava feliz com suas conquistas, sempre querendo que ele fosse ainda melhor. De volta ao presente, vemos que Kyus estava doente, e Alia o visita em sua casa. Ela lhe diz que Yuki pediu a ela para cuidar dele, pois estava ocupada. Alia impede Kyus de criticar Yuki, lembrando-o de que Yuki pediu sua ajuda. Sentindo-se culpado, Kyus pede desculpas, admitindo seu erro. Alia o perdoa, e para compensar, prepara um prato delicioso. Ela até o leva para o quarto de Kyus, e ele elogia sua culinária. No entanto, justo então, Ayano chega, e Alia não ficou satisfeita com sua chegada e sentiu ciúmes. Alia diz a Ayano que ela deveria ficar longe de Kyus, mas Ayano diz que, como empregada de Yuki, é seu trabalho ajudá-la, e ela foi ordenada a cuidar de Kyus. No dia seguinte, Kyus acorda às 12h30, percebendo que a escola já deve ter terminado. Saindo, ele vê Ayano limpando e pergunta por que ela não está na escola, embora não force a conversa. Algo parecia estranho. Ele então pede a Ayano para trazer o remédio que Yuki lhe dera antes. Quando ela o faz, Kyus percebe que é o mesmo remédio que o faz dormir, confirmando que tudo isso fazia parte do plano de Yuki. Ayano abaixa a cabeça, pedindo desculpas por não ter contado antes e aceitando qualquer punição. Kyus decide não se preocupar com isso agora, pois seu foco era ver Alia. Em um flashback, vemos Yuki pedindo a Alia para ser sua convidada em uma transmissão ao meio-dia onde discutirão a questão sobre Taniyama. Yuki também menciona que não considera sua vitória anterior sobre Taniyama uma vitória, já que ela estava paralisada de medo e foi Kyus quem a salvou. Na cena, Alia pergunta a Yuki se ela notou algo, e Yuki responde com um sorriso perverso quase vilanesco. Alia diz a ela que não será mais um fardo para Kyus, e que pode lidar com Yuki sozinha. No dia seguinte, tanto Alia quanto Yuki estavam na sala de transmissão. Alia parece inquieta, mas Yuki a tranquiliza, dizendo que a perdoa e que ela deveria levantar a cabeça. Yuki explica que seu desejo de se tornar presidente é impulsionado por uma grande razão. Ela revela que tinha um irmão mais velho que faleceu, e esse desejo impulsiona sua ambição. Alia pergunta curiosamente sobre isso, mas Yuki fornece poucos detalhes antes do início da transmissão. Antes de começarem, Yuki pergunta a Alia por que ela quer ser presidente. Alia não tinha resposta. Inquieta, ela se sai mal durante a transmissão e fica devastada. Kyus chega à escola e vê Alia chorando em sua sala de aula. Ele a anima, apontando que o objetivo de Yuki era entrar na cabeça de Alia e deprimi-la antes dos discursos da cerimônia de encerramento. Agora Kyus começa a tramar contra Yuki ele mesmo. Alia o nota sorrindo como um gênio do mal furioso com o truque sujo de sua irmã. Ela pensa que isso o deixa mais atraente, mas ainda não conseguia ligar os pontos de que ele é irmão de Yuki. Enquanto isso, Taniyama e Nanoa interrompem para se desculpar adequadamente pela reunião geral e anunciar que Taniyama está desistindo da disputa para se tornar presidente. Kyus pede a ela para não anunciar publicamente ainda, pois ele acabou de pensar em uma maneira de Alia derrotar Yuki durante a cerimônia de encerramento. Enquanto se prepara para seu discurso, Kyus ensina a Alia um truque para envolver a plateia. Yuki vai primeiro, fazendo um discurso sobre ressuscitar a caixa de sugestões dos alunos e referenciando sua experiência passada como presidente no ensino médio. Kyus admite que foi um bom discurso, embora contivesse apenas promessas vazias.
Depois de Yuki, Ayano faz um discurso sobre se tornar vice-presidente de Yuki, elogiando-a descaradamente. Agora é a vez de Alia. Ela confunde a plateia começando seu discurso em russo. Depois de falar por um tempo, ela admite que quando fica nervosa, fala em russo. A plateia acha isso engraçado, aliviando o clima e ajudando-os a focar. Ela explica que leva seu trabalho a sério, mas é realista o suficiente para admitir que talvez ainda não seja adequada para ser a presidente perfeita. Se ela sentir que não está melhorando até o meio do ano, ela renunciará. Sua abordagem honesta surpreende a todos, e embora seus aplausos não sejam tão altos quanto os de Yuki, ainda são mais altos do que ela esperava. Em seguida, Kyus diverte a multidão com suas piadas e humor habituais. Ele revela que, embora inicialmente apoiasse Yuki, agora ele está ao lado de Alia porque ela é honesta e não fez promessas irrealistas como Yuki. Kyus revela ainda que até a antiga oponente de Alia, Taniyama, agora a está apoiando, chocando a todos. A mudança de lealdade de Taniyama confirma que o discurso de Alia foi sincero e fundamentado. A plateia, incluindo Yuki, reage com aplausos altos que superam até os de Yuki. Isso marca a vitória de Alia no discurso da cerimônia de encerramento. Yuki sorri e reconhece que perdeu esta rodada, mas lembra a todos que a batalha ainda não acabou. Mais tarde, Kyus e Alia verificam os resultados. Kyus, tendo falhado em ficar entre os 30 primeiros, é lembrado de que ainda tem uma promessa a cumprir, concedendo a Alia um desejo. Ele brinca dizendo que todos sabem que ele a apoia e que ela deveria começar a chamá-lo pelo primeiro nome. Alia fica constrangida ao tentar dizê-lo, mas se sente muito tímida. Na cultura japonesa, usar o primeiro nome de alguém é um sinal de amizade íntima, sugerindo sutilmente que eles se tornaram amigos muito próximos ou possivelmente algo mais. Conforme as férias de verão se aproximam, Kyusu sugere, brincando, que Yuki e Ayano provavelmente planejarão algo para tentar derrotá-los na eleição do próximo ano. Ele propõe que eles se encontrem durante o verão, embora sua verdadeira motivação fosse simplesmente continuar vendo Alia. A Alia, sorrindo e corando, concorda. Isso marca o fim da temporada. E se vocês gostaram deste anime reconfortante, um curtir seria muito apreciado e inscrevam-se para mais vídeos como este.